Alfredo realmente é um grande amigo que nós também aprendemos a conhecer. Porque quando eu comecei a vir aqui, eu achava ele um chato de galocha, viu? Mas depois eu vi que não, que era necessário, né? Era muito necessário a postura dele, a forma de elegir, não é? Então é muito, muito importante. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a doutrina espírita, já que está começando o ano. Ontem começou o ano, não é? Então, feliz ano novo para todos vocês, viu? Feliz ano novo, que ontem começamos um ano novo, não é? E vamos falar um pouquinho disso. Precisamos deixar um pouquinho da nossa rebeldia, da nossa dificuldade com a doutrina, porque nós precisamos aprender um pouquinho mais da doutrina, mas isso exige um pouquinho mais de esforço da nossa parte. Nós estamos com os livros de Kardec um pouquinho afastados, mas a proposta de hoje, na verdade, é uma proposta suave, leve, tranquila, coisa assim de 5 minutos por dia, para a gente poder devagarzinho se aproximar de novo das informações que nós precisamos saber, que estão lá contidas nas passagens que o Kardec deixou para a gente. Então, a gente vai escolher um livro que é um livro genérico, que serve para todas as 5 obras, porque o Livro dos Espíritos tem resumido praticamente as 5 obras do Kardec. Então, nós precisamos voltar a este livro, pouquinho que seja, por dia. É um desafio, isso é um desafio, porque nós precisamos conhecer essas verdades mais do que a gente conhece. Lá nós temos respostas impressionantes para coisas assim banais do nosso dia a dia que a gente tem dúvidas. Às vezes a gente fica em dúvida com coisas que os espíritos já responderam há 150 anos atrás. Então é preciso nós nos aproximarmos desse livro. O Livro dos Espíritos é pergunta e resposta. Então às vezes não está muito bom o assunto, você vai passando para frente, vai seguindo em frente. Pega um assunto que te interessa, sei lá, casamento, divórcio, trabalho, guerra. Agora está em guerra, vamos ver o que os espíritos falam de guerra. Já falaram isso há 150 anos atrás, qual é a causa da guerra. Já falaram isso. E a gente fica aí, né? Todo mundo quer saber opinião, pega esses estudiosos aí que estão estudando essas guerras. Os espíritos já falaram sobre isso, e já falaram como é que resolve isso também. Então a gente fica às vezes batendo a cabeça com informações que a gente já podia ter passado para frente, seguido adiante. Então é a mesma coisa da gente estar lá na faculdade de engenharia e o professor falar assim, você sabe a tabuada dos 5? Sabe um negócio assim? Coisa que a gente já devia estar sabendo desde da escola lá, do ginásio não, mas do primário. Fala primário ainda? Como é que fala agora? Fundamental, arruma nome bonito para tudo, né? Não sei também, essa é outra confusão que a gente faz, né? O pré-primário, no pré-primário já tem os lápis com a tabuada, lá a gente não sabe. Aí vai na faculdade, falei em tom de brincadeira, mas é real. Nós temos um professorzinho de matemática que nos ajuda, lá em Carapicuíba, com aulinha de reforço para criança, dentro da favela, porque eu pensei assim, eu tenho que pegar esses meninos antes deles chegarem na Fundação Casa ou no presídio. Então, dentro da favela, a gente tem uma escolinha de reforço, matemática, português e Jesus. E o professor vem falando para mim, que é um excelente professor, tem uma didática impressionante, tem uma competição de matemática lá na nossa sala. Nós temos 60 crianças da favela. Você vê que a favela tem 2.000 crianças, mas não importa. Tem 60 crianças querendo aprender matemática e lá competindo, porque é um sistema de competição que é impressionante. Até os pequenininhos querem entrar na competição, é um negócio assim impressionante. E ele, numa das nossas idas, nas nossas conversas, ele estava falando que outro dia um amigo pediu uma ajuda para ele, que ele ia fazer um concurso público, e ele falou, tá bom, te ajudo, o que você precisa e tal. Ele deu lá algumas coisas, e ele descobriu que o moço não sabia fazer a tabuada, já tinha feito o curso de engenharia. Ele falou, você está vendo por que cai essas coisas por aí? Por que tá... Tem um monte de coisa que acontece porque eles não têm qualificação, meu Deus do céu. Não tem qualificação. E matemática é um negócio que, sabe, é o óbvio, né? Claro que tem escolas e escolas, mas normalmente essas que não exigem são normalmente aquelas que são as mais frágeis mesmo. Talvez as mais baratas, ou sei lá, aquelas que só querem ganhar dinheiro com o aluno, não importa, mas... Imaginem só, vai fazer um concurso público e ele percebeu que o moço tinha informações rudimentares de matemática e tinha feito curso de engenharia. Imaginem só uma coisa dessa. Mas isso é só para mostrar o exemplo da matemática com relação à doutrina espírita, que nós precisamos já saber algumas coisas. Já está passando da hora e é por isso que eu convido vocês, se aproximem um pouquinho mais, pelo menos do Livro dos Espíritos.
perguntas e respostas que a gente vai seguindo em frente, não se preocupe, não está interessante, vai procurando alguma coisa mais interessante, depois volta para trás, vem para frente. 5 minutos, 2, 3 perguntinhas por dia, é uma coisa simples, a gente pode fazer até naquela hora mais sagrada, que é a hora que a gente acaba de acordar, que a gente vai pensar no rei, na rainha, e vai sentar no trono, sabe, umas coisas assim, né? Pode ser até naquela hora, pode ser. Acende a luzona lá para acordar e põe lá um negócio do lado lá e vai em frente, faça isso, porque nós precisamos conhecer essas coisas mais básicas da doutrina. Aí a gente vem na casa espírita sem nenhum entendimento, sem nenhum conhecimento, e tem até a sensação de que os espíritos vão chegar voando aqui, vão fazer as coisas tudo voando, e vai aparecer coisa aí no ar, e vai acontecer coisas aí miraculosas. E na verdade não, a gente fecha os olhinhos e eles fazem tudo e a gente nem percebe direito, vai perceber depois de meses que sente aí uma diferença, uma coisa, é tão sutil, tão tranquilo. Então a gente vai tirar um monte de coisas da cabeça, um monte de parafuso, um monte de coisas, de bobagens que a gente pensa sobre a doutrina. E a doutrina é assim, é livro dos espíritos, não tem expositor bom, não tem vídeo bom, o que tem é a codificação, é o Allan Kardec, esse é o melhor. Então, olha lá, o que é Deus? Primeira pergunta que o Kardec faz. Esse livro foi desdobrado, tem uma história muito bonita ao entorno dele, é muito bacana a gente conhecer isso. Mas lá tem coisas que são assim, sabe, impressionantes, que a gente pensa, meu Deus do céu, um negócio tão simples, nunca tinha pensado a respeito, não é? É umas coisas assim que a gente vai concluindo, vai chegando, não é? A doutrina espírita não é de Jesus, todo mundo escuta isso aí, às vezes na televisão, não é? À noite. Tem umas pessoas que falam mal da doutrina à noite, assim, de madrugada, em alguns canais, né? Mas como não é de Jesus? Vai lá na pergunta 625, olha o que o Kardec pergunta, quem pode servir de guia e modelo para a humanidade? Não está escrito nem a Xuxa, nem o Neymar, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, nenhum desses. 3 palavrinhas, vede Jesus. Esse é o guia e modelo de humanidade apregoado pelos espíritos para que a gente possa tê-los como guia e modelo. Guia e modelo. Agora também tem umas polêmicas enormes aí, que estão falando que tem um camarada que concorre com Jesus, é umas confusão, mas isso é tudo besteira. Vamos procurar ver lá no Livro dos Espíritos. Os benfeitores tiveram um trabalho enorme para que a gente pudesse ter essas informações justamente agora. Olha, há 150 anos atrás é provável que a gente não tivesse maturidade para isso, mas hoje a gente já tem. E olha, tem um mundo de formas da gente conhecer isso. Esses livros é de graça, você pode abrir na internet, lá tem de graça. Abre lá, é de graça. Põe no telefone, compra o papelzinho, se não tem, aí alguém te dá de presente. Eu dou de presente. Se alguém quiser, pode me falar que da próxima vez eu trago. Não tem desculpas, tá certo? Bom, todo mundo sabe que Kardec tem 5 livros. O primeiro é esse, 1857. Foi lançado, não tinha 1019 perguntas, só tinha 400 e pouco. Depois ele fez uma segunda edição. Ninguém queria editar o livro, porque imagina, coisa de gente lunática, né? Ele pagou do próprio bolso e depois o editor lá, o senhor Didier, ficou tão entusiasmado que começou a imprimir os livros foram expansivos para a França, depois foi lá para Europa, foi para... Ai, meu Deus do céu, me ajudem, na Europa, um país da Europa. Alguém me ajuda, hein? França. Foi a Espanha, não foi? A Espanha. É que assim, aqui no Brasil tem a Espanha também. Você deixa a moto aí na frente, ele vem em Espanha. Você deixa o dinheiro em algum lugar em Espanha. Tudo é Espanha aqui, né? Então, mas na Espanha teve uma confusão lascada lá na Espanha, porque chegou os livros lá nos caixotes lá. Os caras fizeram uma arrecadação dos livros e mandaram botar fogo no livro. Aí o Kardec ficou aborrecido. Apareceu isso no filme dele, né? Apareceu? O Auto de Fé de Barcelona? Então, aí eu ficou bravo para Chuchu, os espíritos falaram assim, que isso, rapaz, você tá bravo, porque isso aí foi a melhor coisa que aconteceu. Como? Paguei todos os impostos, paguei tudo, e eles me fazem uma coisa dessa? Falou, isso é uma coisa que vai divulgar muito mais do que se eles tivessem pego os livros e lido.
porque os caras fizeram lá o Alto de Fé e o pessoal estava nas redondezas lá, ficava só esperando os caras saírem de lá para ir lá pegar os chumascos do livro que sobraram, os pedaços, as coisas, para poder ver por que estavam queimando aquele livro, não é? É a mesma coisa que as nossas crianças. É só falar para não fazer alguma coisa. Já repararam? É só falar para não fazer, parece que fica tentado, né? E aí foram lá, mas aí explodiu a venda do Livro dos Espíritos, né? Mas a Europa ficou meio morna com isso, porque depois os franceses criaram aquelas confusões, porque o Kardec é contemporâneo daquelas revoluções, aquelas bobagens que colocam a França hoje numa condição triste, né? Então você vê que tem uns outros países da Europa lá que estão numa condição muito melhor, mas a França está sempre engatinhando com essa história. E aí trouxeram para o Brasil esse troço aqui, e aqui realmente ficou sendo a pátria da doutrina espírita, não é? Existem casas espíritas no mundo inteiro, mas a maioria das casas que tem no mundo inteiro são dirigidas e trabalhadas por brasileiros. Então esse é um outro dado curioso, né? Tem na Irlanda, na Alemanha, na França, tem tudo quanto é lugar, mas a maioria delas são de brasileiros. Nos Estados Unidos, em todos os lugares a gente vê casa espírita. É claro que não tem a projeção que a doutrina tem aqui no Brasil. Então, uma vez perguntaram para o Chico sobre isso, que ele queria saber onde é que estavam os franceses lá da época do Kardec. Sabe o que ele respondeu? Estou aqui. A senhora tem cara de francesa mesmo, viu? Acho que a senhora é de lá. Estão todos aqui, olha só. Nós viemos lá para cá, reencarnamos aqui, sossegadão, não é? E aqueles que não conseguem ficar no Brasil já voltam logo para a Europa, outros lugares, porque não aguenta, né? Um negócio assim, uma terra de tupiniquim, de macaco, de árvore, de tudo quanto é coisa que eles inventam aí, mas a gente está aqui e nós estamos aqui por motivos muito, muito, muito importantes e nós precisamos continuar nessa direção, a direção da religião, do amor, da caridade, porque o Brasil tem que continuar sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Ele tem que continuar sendo isso. E o coração do mundo recebe os espíritos. Então, os que vieram da Europa são tudo espírito muito bonzinho, espírito muito evoluído, né? Que vieram da Europa. Eles estão trabalhando aí na política, em tudo quanto é lugar aí, são espíritos muito avançados, né? Então, graças a Deus, né, que estão todos aí, não é mesmo? Então, mas porque o Brasil tem que ter o coração que abriga, que acolhe e que ajuda a renovar. Esse é o ponto fundamental. Mudança, modificação, renovação. E é por isso que nós estamos aqui, não é por outro motivo que nós não estamos na casa espírita. Nós estamos numa casa espírita para renovar-se. Os espíritos arrumaram um pretexto para vocês virem aqui. Já descobriram qual é? A dorzinha de coluna, um joelhinho, não sei o quê, queimaçãozinha de estômago, de garganta, dor de cabeça. Aí a gente vem aqui, é obrigado a escutar essa ladainha. Tá vendo só como eles trabalham? Não é? Então a gente vem aqui justamente para renovar. E esse primeiro tempo aqui que a gente faz aqui é justamente isso. É procurar trazer condições para a gente melhorar, para a gente renovar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Até o ponto da gente conseguir resolver os nossos problemas espirituais sozinhos. Olha que ponto nós vamos chegar. Assim, por exemplo, você acorda de manhã com umas ideias meio esquisitas e fala, opa, que ideias são essas? A gente já vai se perguntar, né? Vai conversar com você mesmo. Aí você está no trânsito, de repente você tem umas vontades no trânsito. Opa, por que eu estou com essa vontade no trânsito? Aí vem um parente falar alguma coisa pra gente, a gente quer responder na hora, mas por que eu vou ter essa palavrinha desse jeito? A gente vai saber como lidar sozinhos, olha só. Tá sentindo uma dorzinha, a gente vai saber sozinho. A gente também tem o Google, né? Então a gente pode ir lá e consultar o Google e falar assim, escuta, por que estou com pensamentos dessa forma? Por que eu quero agredir o meu cunhado? Sabe? Vamos ver o que ele responde, não é? Ele pode responder alguma coisa pra gente. Porque de medicina ele não responde. Dor na ponta do dedo, assim, perto da unha. Ele vai lá e fala as possibilidades que o que pode tomar, qual o remédio, tu já sabe tudo, já fala tudo pra gente. É muito fácil, muito rápido.
Então vai chegar nesse ponto, vai ter lá a tal da inteligência, né? Falar assim, inteligência, como que eu resolvo aqui uma pendência com o meu vizinho? Falar assim, bom, compra um 38, não. Muda do bairro, a inteligência vai ser assim, o negócio dela é resolver, não é isso? Mas o negócio de Jesus, o negócio da doutrina é diferente, é o entendimento, é a aproximação, é a prece, é a oração, é a paz, é o amor, é a liberdade que nós temos de escolha, sempre para o bem. Nós podemos e devemos sempre escolher para o bem. E aí vem a primeira dica da gente se curar sozinho. Todo mundo quer saber essa, né? É fácil, sabe? Assim, começou a pensar alguma coisa aí, a gente já começa a entender o seguinte, tem alguma interferência, alguma coisa está acontecendo. Pergunte-se para si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a se perguntar, mas por que eu estou tão irritado, meu Deus do céu? Ninguém me fez nada. A criança às vezes fala uma coisa, a gente fica irritado. Na minha casa tem uma senhora lá de 57 anos, que tem idade mental de 12, de vez em quando ela fala umas coisas lá que deixa todo mundo irritado. Fala, meu Deus do céu, mas o que é isso? Se pergunta. Você vai na loja, por exemplo, a pessoa distrata você, você quer... Mas por que eu estou querendo pegar no pescoço dela, meu Deus do céu? Que orgulho é esse? A gente começa a se questionar. Sabe aquela coisa, insatisfação no trabalho, quer matar o patrão? 10 anos que eu estou aqui, me explora, 10 anos sendo explorado. Trabalho 7 horas e 56 minutos todos os dias. 1 hora e 49 minutos de almoço. Como que pode? Todo dia 5, dia 15, dia 25 tem dinheiro na minha conta. Está me explorando. Posso fazer as pesquisas do meu filho aqui no computador da firma o dia inteiro. Está me explorando. Antigamente, sabe o que era? A gente levava... O que a gente levava da firma? Papel, grampeador, sei lá o que mais. Furador, né? Levava o que mais que levava da firma? Clipes, envelope. Não era isso? Tirava xerox, que delícia tirar xerox, máquina de xerox, tira da mão pra gente ver, tira da mão, não deixa ninguém ver, né? Tem umas coisas, né? Umas coisas que a gente... E ele tá explorando a gente, olha só. Todo ano de carro novo. Todo ano de carro novo. Olha aí, tá vendo aí, ó? Todo ano de carro novo. Mas é você que raspa o pezinho no tapete e vai embora e nem olha para trás, ou é ele? Quem é que faz isso, né? Olha só. Mas a gente vai começar a entrar num processo de entendimento, sabe? Porque depende da gente. Depende da gente. O marido difícil, as pessoas difíceis. A gente pode conversar com a gente e falar, meu Deus, mas por que meu marido me irrita tanto? Quando eu conheci ele no forró, não era assim. Mas você foi conhecer ele no forró? Não era assim, né? Ele parecia tão bonzinho, abria a porta do carro, não é? Não deixava eu com a mão vazia. Quer um Guaraná? Não, isso é de 30, 40 anos atrás, né? Hoje é outros Guaraná, mas antigamente quando os pais iam no bar com os filhos, né? Então tava lá o filho com a garrafinha de Guaraná e o pai com a cerveja. Meu Deus do céu. Por que a gente se irrita tanto com isso? Então, pergunta para si mesmo. Eu estou com uma dorzinha que esquisita, mas eu acho que eu sei por quê. A gente abusa, né? Dificilmente a gente não abusar. Porque de vez em quando a gente vai para a mesa e, nossa, meu Deus do céu. Antigamente era de domingo que a gente abusava, né? Porque era o dia de abuso, né? Macarrão com frango, Guaraná, olha só. Tubaína. E a gente abusava, né? Nossa, comia aquele pratão de macarrão, nossa. E na casa da tia, a tia fala, nossa, é mais fácil alimentar um burro a pandeló, né? Do que a gente fazia isso. A tia falava isso, né? Não falava? Então a gente abusava. Então os problemas que nós temos físicos, na maioria das... Não vou dizer que são todos, mas a maioria deles, nós é que somos os responsáveis por eles.
Ah, mas eu acho que é de outra encarnação. É muito provável. Porque se a gente abusa agora, imagina o que a gente fazia a outra. Imagine. Dá para imaginar? Se hoje a gente tem vontade de pegar alguém assim, imagina o que a gente fazia na outra. Se hoje a gente tem vontade de dar o chazinho da meia-noite, imagina o que a gente fazia na outra. Não é? Olha só, o que a gente fazia na outra? Hoje nós estamos muito melhores, porque fica só na vontade, né? Ai, na raiva. A gente não vai mais à frente, faz aquelas coisas, realiza aquelas coisas infelizes. A gente não faz mais isso. Mas só de ver as nossas tendências, a gente percebe que nós temos uma tendência forte. Nós temos uma tendência difícil. E essa tendência, obviamente, é herança do nosso passado. Então, dá para perceber que nós temos compromissos com o passado. Porque as leis do Criador são absolutamente perfeitas. Perfeitas. Não tem como a gente... Eu até fico meio assim de falar isso, porque eu penso assim, meu Deus do céu, minhas presepadas também vou ter que rever tudo no futuro, né? Aí a gente puxa desde a juventude, é melhor não lembrar, por isso que a gente arruma esse serviço para fazer, sabe? Para a gente esquecer. Porque aí quando chega lá do outro lado, vai dizer, olha, você, quando você era jovem, vamos pegar primeiro a ficha das coisas que eu fiz, aí depois você olha as coisas que eu não devia ter feito, né? Aí a gente faz lá um checklist dos dois lados, quem sabe a gente sai com um pouco de crédito, quem sabe, né? Então a prática do bem é o antídoto do mal. E a gente não percebe isso, porque a gente quer continuar no mal. Quer continuar no mal. E vocês sabem qual é o mal? Já deve ter ouvido muitas piadas falando que ficar em cima do muro já é um inferno, não é? Já viram isso? Então, o mal... Na verdade, já é o mal. Olha o que os espíritos falam, mas eles também são mal criados com a gente, não? Meu Deus do céu. Eles falam assim, não fazer o bem já é um mal. Não fazer o bem já é um mal. E aí eu fiquei olhando para mim, olhando e pensando assim, nossa, eu tive mais de 40 anos, uns carros velhos caindo aos pedaços. Aí eu passava perto de outro carro velho caindo aos pedaços, como o meu estava andando, bom, sossegadão, falava, se lascou, hein? Não podia parar lá e ajudar, empurrar, tirar do meio da rua. Então, de vez em quando até vinha essa vontade de fazer isso, mas eu acho que ele está conseguindo, é uma descidinha, lá é facinho dele ir. Não fazer o bem já é um mal, olha só. Alguém nos pediu uma moeda, claro que nós não vamos dar uma moeda, mas a gente pode dar uma boa palavra. É o bem também. Puxa, eu não vou ficar te devendo uma moeda, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. O que você precisar. Porque você também é filho de Deus, igual eu. Uma palavra boa. E o telemarketing? Agora não estão ligando mais, né? Ainda estão? Agora eu... Então, a minha esposa me ensinou um golpe. Ligaram para ela meia-noite, 1h da manhã. Eu nem sei onde que eu estava. Estava no terceiro sono, quinto sono. Sim. O que, meu filho? Sequestraram você? Faz uma prece. Olha o que ela fala. Gostei, isso é muito bom. Aconteceu com isso muitas vezes comigo. Com a senhora também? Faz uma prece, meu filho. Mas ela falou com sinceridade mesmo. Eu falei, misericórdia. Aí eu falo, não tenho filho. Não precisa falar, manda ele fazer a prece. Pense em Jesus. Jesus te abençoe onde você está. Olha para frente. Cuidado para não bater, deixar eles baterem o carro. O poste cair em cima do carro, meu filho. Olha só. E a gente entra em cada uma, né, em cada coisa. E como é que a gente trata o telemarketing? Você ganhou 20 mil reais, mas você precisa depositar 400 para tirar os 20. Fala, puxa vida, é mesmo. Vou fazer o depósito, pode ligar daqui meia hora. Não pude fazer o depósito ainda, eu estou na rua, acabou meu crédito celular. Põe uns vintão aí para mim que eu faço o depósito. Bom,
Vamos falar mais sério, porque depois eu vou sair na rua e depois eu que sofro as consequências, viu, gente? Sou eu que sofro as consequências, certo? Então, a gente pode sempre agir melhor. E quando a gente tiver... Olha, gente, o que eu ia falar acabou fugindo e agora estou lembrando outra vez. Quando a gente tiver algum pensamento que a gente sabe que não é um pensamento bom, nós não estamos bem acompanhados. É simples, é muito simples. Você está com vontade de arrebentar, estourar, reclamar, xingar, fazer e acontecer, você não está bem acompanhado. Perceba isso rápido. É fácil perceber isso. Outra coisa que é fácil é assim, você vai fazer um negócio, estou falando para mim agora. Aí você pensa assim, se todo mundo fizer o que eu vou fazer, vai ser uma coisa boa? Aí você pensa, meu Deus do céu, acho que não, né? Não vai ser uma coisa boa, né? Então ponha sempre esse parâmetro assim, sabe? Se todo mundo fizer o que eu estou fazendo é bom, seria bom? É uma coisa boa? Olha só, a gente vai conseguir entender como que a gente tem que lidar com a gente mesmo, porque os Espíritos já falaram. Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Então, a gente atrasa, a gente protela, a gente esquece, a gente não dá bola. Quanta coisa nós temos parado para fazer em casa que a gente... segunda-feira é melhor, porque segunda é o dia que eu entro mais tarde, que eu saio mais tarde, que eu saio mais cedo. Fica protelando as coisas, assim... É que nem lá na minha casa. Escuta, quem é que é o dia, de quem é que é a louça? É do fulano, não, do ciclano, não, vou lá, já eu vou. Aí você chega meia-noite lá, a louça está lá. Mas por que você não resolve logo, na hora, né? Aí me falaram outra boa dessa daí, sabe? A gente está sempre aprendendo, olha que coisa interessante. Fala assim, bom, se você chegou à meia-noite e viu a louça, então quando você vê o problema é seu, você que tem que resolver. Mas aí eu pensei o seguinte, eu não vou entrar mais pela cozinha, agora eu já entro pela sala. Muito bem, chega de tanta conversa, né? Agora vamos fazer um bate-bola aqui.